Olá, curiosos e curiosas! No vídeo de hoje teremos histórias da internet. Aqui eu vou trazer só histórias de comentários de fóruns, histórias inusitadas, engraçadas, com muita coincidência ou reviravolta, ou histórias bizarras também, surpreendentes. E esse será o vídeo de toda segunda-feira. Então, bora pro vídeo de hoje. Gente, vocês precisam ouvir isso. Hoje, na história de Bia, ela tinha acabado de terminar um relacionamento de anos, né? Por conta de uma traição. E aí, o ex não dava sossego a ela. Ele simplesmente não aceitava o fim do relacionamento. Ele não parava de mandar mensagem, mandava mensagem fora de hora, ligava fora de hora, ia atrás dela, aonde ela estivesse. Aí começou a prometer ela mudanças, o mundo pra ela. Prometia melhorar, que isso não ia se repetir. Falava que amava ela. Mas ela já estava decidida. Ela sabia que já não era a primeira vez, que aquilo nunca ia mudar. Aí ela já estava decidida e não queria mais. Simplesmente não queria mais mesmo. Já decidiu na cabeça dela, no coração, que não ia voltar com ele de jeito nenhum. No início, ela estava enrolando aquilo e ainda estava aceitando as investidas dele. Ela não estava tratando ele mal porque eles tinham uma história juntos, né? Então ela não queria tratar ele, não queria ser grossa com ele, não queria tratar ele mal, sabe? Então ela continuou atendendo as ligações, respondia algumas mensagens, mas começou a passar do limite, porque ele começou a ir atrás dela, aonde ela estivesse. Ele batia na porta da casa dela, ele ia no serviço dela, ele perseguia ela, mas não atentava contra a vida dela, nem nada do tipo. Só que ele estava sendo muito inconveniente. Só que Bia, ela percebeu que estava dando esperança para ele demais, que aquilo estava indo longe demais, que ela já não estava tendo uma vida normal mais. Então, ela passou a ignorar aquelas mensagens, as ligações, ela parou de responder, começou a bloquear ele nas redes sociais, mas não adiantava. Ele continuava indo atrás dela, aonde ela estivesse, ele achava ela e tentava conversar com ela. E um certo dia ele bateu até na porta da casa dela, causando muito constrangimento, porque ela estava recebendo visita e tudo mais. Não suportando mais essa situação que ela estava vivendo, ela teve uma ideia. Ela resolveu marcar um encontro com ele para conversar sério com ele. Ela ia contar tudo para ele. Ela teve uma ideia na cabeça dela para poder afastar ele de vez. E ela marcou esse encontro com ele. Vamos escutando. Aí, nesse encontro com ele, Bia resolveu inventar que já estava com outro, que ela estava muito apaixonada por outro, que ela já estava tendo esse relacionamento e que não dava pro ex dela continuar levando essa situação adiante. Ela resolveu inventar essa mentirinha, essa historinha para um bem maior, porque ele não era agressivo, ele simplesmente não queria terminar com ela e estava tentando reconquistar ela de uma forma um pouco errada, né, sendo abusivo. E aí ela resolveu afastar ele desse jeito. Ela disse que tinha conhecido um primo dos primos dela que morava na cidade vizinha. Ela resolveu falar que era de uma outra cidade para o ex dela não ir atrás de pesquisar quem é, de saber quem é, de procurar mais confusão e atrapalhar a vida dela ainda mais. A vida dela já estava de cabeça para baixo por causa do ex. Então ela inventou tudo isso. E aí Bia acreditou fielmente que essa história ia salvar a vida dela, né? Que ia afastar o ex de vez. E o rapaz que ela inventou, sendo de uma cidade vizinha, ele não ia ir atrás para pesquisar se a história era verdade ou não. E Bia acreditou que ele ia parar de perseguir ela, de ficar tentando voltar com ela, e a vida dela ia seguir. Só que Bia começou a ficar muito feliz porque acabou dando certo. O ex começou a dar paz pra ela. Então, realmente, aquela historinha para um bem maior acabou funcionando. Só que não termina por aí, gente.
Ela já estava seguindo com a vida dela. Ela já não estava nem lembrando mais dessa historinha que ela tinha inventado. Já tinha se passado meses. Ela estava radiante, estava super feliz. E aí que vem uma super coincidência. Uma coisa que aconteceu pro bem de toda essa história, que vai surpreender vocês. Após esses meses vivendo super bem, longe do ex, não tinha mais contato com ele, teve um encontro de família na casa dela, na casa da família dela, dos pais dela, e reuniu a família toda, e um dos primos dela, então teve esse encontro de família na casa dos pais dela. O primo dela, um dos primos dela, chegou perto dela e, conversando, batendo muito papo, perguntou também sobre o ex. Aí ela contou que já não se falava mais, que eram até bloqueados nas redes sociais, que ele tinha sim dado seco pra ela, dado paz, ele não perseguia ela mais, não ia atrás dela mais. E nesse almoço de família, o primo falou com ela que tinha um primo dele que estava conversando com ela nas redes sociais e que tinha o interesse nela, que já tinha conversado com ela nas redes sociais, que elogiou muito ela, achava ela muito bonita, e ele falou com o primo dele que tinha o interesse na Bia. Foi aí que o primo dela marcou um encontro para os dois se conhecerem pessoalmente. Ela não conhecia esse primo do primo dela. Ela não conhecia ele pessoalmente, porque eles moravam longe e esse primo dela realmente tinha família na cidade vizinha, mas ela não conhecia os primos dele dessa cidade vizinha, e os primos dele não moravam nessa cidade vizinha, eles tinham mudado para a cidade vizinha recentemente. O restante da família do primo dela, por parte do pai lá, que vivia nessa cidade vizinha, mas os primos até então não viviam lá. E aí ela, conversando nesse encontro que o primo dela marcou pessoalmente para os dois, ela conversando com ele, descobriu que realmente ele morava na cidade vizinha. E aí os dois se encantaram um pelo outro, muita coisa se encaixou. E estão juntos até hoje, resolveram engatar um relacionamento. Eles estão juntos até hoje, depois de anos. E o que é mais engraçado nessa história toda é que depois de se conhecerem, foi aí que Bia percebeu e lembrou da história que ela tinha inventado pro ex largar do pé dela. Qual era a história? Que o primo do primo dela, que ela engatou um relacionamento com o primo do primo dela, que ela estava apaixonada pelo primo do primo dela, e quem tinha apresentado os dois era o primo dela. Então a história que ela inventou realmente aconteceu. O mais engraçado dessa história é a coincidência, que ela realmente conheceu o primo do primo dela, namorou com ele, e estão juntos e felizes até hoje, após anos dessa história toda, dessa coincidência toda. E ele ainda morava na cidade vizinha. Então a história que ela inventou, sem conhecer o primo do primo dela, que é o marido dela hoje em dia, realmente aconteceu. Parece que ela descreveu o destino dela. E, gente, eu vi essa história num comentário da internet e eu achei muito legal, então eu quis adaptar para trazer aqui para vocês. E esse subnicho aqui do canal, essa playlist, será de histórias assim da internet, tá? A playlist é histórias da internet. Eu vou sempre estar colocando videozinho para vocês desse tipo de história. Vão ter histórias engraçadas, vão ter histórias bizarras, vão ter coincidências, né? E espero que vocês gostem. Mas continuando como eu tava falando, eles estão juntos até hoje. Bia tá com ele até hoje e os dois têm 2 filhos, tá? Foram anos juntos, foi uma coincidência, uma mentirinha inventada que foi pra vida da Bia, uma coincidência linda de uma história de amor linda, que não era só da cabeça dela, realmente aconteceu.
E esse foi o vídeo de hoje do nosso canal. Já ativa o sininho, curte, compartilha. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa história. E se você tem uma história parecida ou algo surpreendente que você quer que eu narre aqui, pode mandar no e-mail que tá nos comentários e também na descrição do vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Conto com o apoio de vocês para continuar trazendo essas histórias aqui. Beijo, beijo e até o próximo vídeo.